Olá, meu amigo e jornalista da Rádio Campinas, professor Dr. Luiz Fernando Bueno de Araújo. Meu nome é José Roberto Cassai, sou professor sênior da USP e coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo. Atendendo ao seu pedido, e desde já agradeço a oportunidade e parabenizo por estar sempre na liderança das comunicações que conseguem mudar comportamentos sobre o nosso dia a dia, especialmente sobre as emergências climáticas e sobre o nosso grande compromisso global e mundial para a descarbonização das economias. Você me pediu que falasse sobre a COP30, que será realizado de 10 a 21 de novembro deste ano aqui no Brasil, mais precisamente na cidade de Belém, do Pará. Nesses 30 anos de edições das Conferências das Partes da ONU, é a primeira vez que será realizada aqui no nosso país. E a minha contribuição para você nesse momento é justamente uma pequena reflexão sobre por que este ano aqui no Brasil. Então, vamos lá. A primeira COP, a COP1, foi realizada em 1995 em Berlim, Alemanha, e gerou o Protocolo de Berlim, que começou a falar sobre o efeito estufa. A COP3 foi realizada em 1997 em Kyoto, no Japão, e gerou o famoso Protocolo de Kyoto. E a COP21, também famosa, foi realizada em 2015, nossa, há 10 anos, né? Em Paris, e gerou o Acordo de Paris, que dificilmente a gente vai atingir até meados desse século, né? E as últimas duas conferências foram realizadas no Azerbaijão, a COP29 em 2024, e em Dubai, a COP28 em 2023, e que abordaram principalmente sobre o financiamento da transição energética e sobre a agricultura sustentável. E foi a primeira vez que ressaltaram, né, nesse tipo de fórum, sobre a importância da agricultura em harmonia com a natureza. E eu aproveito aqui, é bastante oportuno, né, para ressaltar o Prêmio Nobel de Agricultura de 2025, que foi concedida à amiga e cientista brasileira, né, Mariângela Hungria, da Embrapa e colega da Fundação Bung. E por que então este ano aqui no Brasil? O verdadeiro coração da floresta amazônica não é o estado do Pará, representado por sua cidade de Belém, mas sim pelo estado do Amazonas, que abriga 31% da Amazônia Legal brasileira, com suas florestas praticamente intactas, enquanto que o Pará representa 24% e já com nível crescente de desmatamento. Somado a mais 7 estados brasileiros, Acre, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão totalizam mais de 5 milhões de quilômetros quadrados que compõem a Amazônia Legal, ou seja, mais da metade do nosso país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é um manto, né, uma colcha de retalho verde. E ainda se considerarmos a Pan-Amazônia, com seus 7,8 milhões de quilômetros quadrados, que envolve, além do Brasil, mais 8 países, Peru, Bolívia, Colômbia, a Venezuela, Equador, Guiana e a Guiana Francesa e Suriname, o Brasil representa mais de 60% dessa maior floresta tropical do planeta. Então, na minha humilde opinião, esta é a maior razão para que a ONU escolhesse o Brasil como palco dessa conferência mundial que será realizado aqui e que resulte também num documento chamado tipo Protocolo Brasil, Acordo do Brasil, né? E segue mais alguns argumentos para isso, né? O Brasil é um convidado do G7, participa do G20, faz parte dos BRICS e também dos chamados Monster Countries, uma expressão criada por George Frost Kennan, 1993, e que inclui apenas 5 países, que são aqueles que teriam condições de dar prosseguimento numa hipotética crise civilizatória. Acho que na época ele pensava em guerra nuclear, né? E considerando duas razões, extensão continental e grande população, e são eles, Brasil e Estados Unidos aqui na América, e China, Índia e Rússia do outro lado. Note que Kennan não inclui o Canadá, a Austrália e nem a Europa. E eu tenho uma grande admiração por esse diplomata e professor que inspirou a doutrina Truman,
o Plano Marshall, testemunhou a Guerra Fria e também todo o século XX em seus 101 anos de vida. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 2005. E por que o Brasil, então, é o coração da floresta amazônica? Vamos lá. Para os não brasileiros, estrangeiros lá de fora, a resposta é bastante evidente, pela magnitude dos números, pois 65% situa-se em nosso país. E ainda, recordando que dos três grandes mega eventos que a ONU realiza a cada 20 anos, o primeiro foi realizado na terra de Alfred Nobel, em 1972, e os outros dois aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a Rio 92 e a Rio +20. Então, não deixa de ser uma oportunidade para nós brasileiros, tantos moradores das regiões mais ou menos desenvolvidas, não importa, deixarmos um pouco de lado a visão romantizada da Amazônia e atentarmos para os desafios dos 17 ODS dessa região, destacando a extrema pobreza, a importância da água, dos rios, florestas e principalmente as parcerias necessárias. Por exemplo, a Amazônia Legal Brasileira compreende 5.014.207 quilômetros quadrados, ou seja, mais de 20 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Ela corresponde a mais de 60% do território brasileiro e abriga a maior floresta tropical e as maiores bacias hidrográficas do mundo, sendo o aquífero Alter do Chão com o dobro de capacidade do aquífero Guarani. Eu nem devia estar falando isso, né? É rica em biodiversidade, diversidade cultural, e étnica. E se fosse um país, seria a sexta maior nação do mundo em extensão territorial, maior do que muitos países europeus. Ela possui 45% do seu território de áreas protegidas, distribuída em unidades de conservação de uso sustentável, C, 11%, unidade de proteção integral, 8%, terras indígenas, 23%, corresponde a quase 5 tamanhos do estado de São Paulo, áreas de proteção ambiental, APA, 3%, terras quilombolas, apenas 0,2%, em seguida as áreas com cadastro rural, o CAR, 26%, assentamentos rurais, 8%, áreas militares, 1% e outras áreas. Segundo o IPE, ainda, o desmatamento em 2020 atingiu 16%, corresponde a 3 estados de São Paulo, né? E de acordo com o MAP Biomas, a cobertura de florestas compõe-se de 75%, seguido de agropecuária, 17%, quase o tamanho de 4 estados de São Paulo, e o restante entre cidades e rios. Nessa região, há 30 milhões de habitantes na Amazônia Legal, ou seja, apenas 14% da população brasileira, sendo o Pará o maior, com 9 milhões, a capital de Belém, 1,3 milhões de habitantes, Maranhão, com 6 milhões, e o estado do Amazonas, com 4,2 milhões de habitantes, e sendo que 98% moram na capital, em Manaus. O PIB da Amazônia Legal representa apenas 8% do PIB do Brasil, menos de 1/3 do PIB do estado de São Paulo, né? E para discussões num outro momento, né? Essa região brasileira, a Amazônia Legal, é um dos maiores depositários de minerais estratégicos, além do petróleo, como lítio, cobre, níquel e terras raras. E para finalizar, sobre os problemas de hospedagem que estão ocorrendo na cidade de Belém, né? Não deixa de ser um contrassenso, pois 95% das prováveis 100 mil pessoas que estarão presentes não irão participar dos eventos oficiais, mas marcando presença ou fazendo marketing nos eventos paralelos, né? E é importante que isso seja discutido no âmbito da maior prioridade do mundo atual, que é a ODS 1, a redução da extrema pobreza. E também oportuno dos tons avermelhados do Índice de Percepção da Corrupção, IPC. Se as duas últimas conferências foram realizadas no coração do mundo do petróleo, neste ano será realizado no coração do desmatamento. Obrigado mais uma vez, Luiz, e vamos aguardar os resultados desse 30º encontro, a COP30, que será um encontro de quase 200 países membros da ONU. Muito obrigado.